Hello, seguidores, tudo bem? Eu sou o Mark e hoje eu tô aqui pra falar de mais um filme de terror no quadro A Hora do Terror. Mas antes eu quero pedir uma coisa, se ainda não conhece o meu trabalho, já me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o arroba. E aproveita pra se inscrever aqui no canal também, já dá aquele joinha que me ajuda muito. E agora vamos comentar do filme Animais Perigosos, que pra mim foi uma grande surpresa. Agora que Tubarão, de Steven Spielberg, está completando 50 anos, nada melhor do que rever esse subgênero do terror ressurgindo e dessa vez com um filme bem mais inspirado, dirigido pelo australiano Sean Burney, que eu já adianto que eu gostei muito. Eu não fui esperando nada, porque filmes de tubarão recentemente têm decepcionado, mas aqui a gente tem um filme que ousa sair desse lugar comum e colocar os tubarões aí como uma ameaça, mas não como a ameaça principal. Imagine aí o albergue em alto mar, porque aqui a gente tem um vilão que é humano e ele usa aqui os tubarões num plano muito maquiavélico que ele construiu. Na trama, Tucker, um serial killer obcecado por tubarões, mantém Zephyr, uma surfista rebelde, cativa em seu barco, junto a outras mulheres, enquanto grava vídeos e snuffs para a internet. Em uma corrida contra o tempo, ela precisa encontrar uma forma de escapar antes que ele realize uma espécie de alimentação ritualística com seus predadores favoritos. O Tucker não choca só pela forma que ele arquiteta esses planos maquiavélicos, mas pelo sadismo dele em pegar suas vítimas e colocá-las como iscas para esses tubarões. Então aqui a gente tem um vilão que é totalmente cruel, de certa forma criativo, né? Porque assim, eu nunca tinha pensado em um vilão que fizesse isso, mas assim, o que mais choca é a frieza dele e como ele planeja fazer tudo isso. Ele é um pouco caricato? Eu acho até que ele é um pouco canastrão, mas o que torna ali tudo mais tenso é ver essas vítimas literalmente presas assim, servindo como iscas para tubarões. Então, ainda que os tubarões sejam uma ameaça real, a maior ameaça vem dessa mente sádica e de um ser humano, que é o que o Tucker faz, né, para controlar as suas vítimas e arquitetar um plano maquiavélico para tirar a vida delas da pior maneira possível. A cena de introdução já é sinistra, porque quando um casal resolve ir para um desses passeios, né, para observar tubarões dentro de uma gaiola. E eu falei, como o ser humano tem uma mente doentia, né? Tipo, gente, você quer entrar ali debaixo para ver o tubarão de perto. É uma coisa que eu não consigo entender, muita gente deve achar, claro, uma grande aventura e tudo mais, mas eu acho que você tá invadindo o espaço ali do animal e, assim, olha, eu não consigo entender. Mas, né, isso é um julgamento à parte, vamos aqui continuar a história do filme. Mas tudo fica ainda mais bizarro antes dos créditos do filme aparecer, que é quando o Tucker começa a cantar Baby Shark para esse casal, e aí você percebe que tem algo estranho ali, e é logo após esse prólogo do filme, né, que vem os créditos, e aí tem uma música pop, e a gente conhece a Zephyr e o Moses. Aí a gente tem um filme que parece que vai para um rumo de um romance, de uma aventura, mas eu acho essa sacada aqui do diretor muito boa, né, porque a gente tem uma cena muito pesada, e depois ele vai numa tentativa de desconstruir o gênero do terror, mas essa calmaria não dura muito, porque a Zephyr é capturada pelo Tucker, então aquilo ali, aquela fachada paradisíaca, é tudo mentira, lá tem algo muito mais sinistro, e nesse momento que a gente vê ela presa com outra menina, que é a primeira que apareceu na cena inicial, elas têm até uma conversa de como na Austrália acontecem muitas coisas sinistras. Então foi nesse momento que eu lembrei de filmes que se passam na Austrália, né, e foram baseados em alguns casos reais. Tem também o Wolf Creek, que se passa na Austrália, e tem aquele cara sádico, que é baseado em um assassino real. Tem muita coisa sinistra mesmo que aconteceu na Austrália. O momento que o Tucker oferece uma de suas vítimas para o tubarão é um momento muito tenso, embalado pela trilha sonora que consegue potencializar essa tensão e pela cena em si, né, que é chocante. E muitas vezes ele já deixa a vítima cortada para quando pendurar ela, o sangue cair ali e chamar a atenção dos tubarões. Em meio a essa tensão crescente, a Zephyr pega um balde ali, que é o que ela deveria usar como banheiro, e ela quebra o negócio do balde, né, que é tipo um apoio assim, para revidar o Tucker quando ele se aproximar dela. E é nesse momento que você quer que ela saia dali o mais rápido possível, e aí a gente fica nervoso, porque nem sempre os personagens tomam atitudes inteligentes, né? Ou a gente sempre acha que poderia tomar uma atitude inteligente, que não é bem assim também. No momento de desespero, a pessoa pode agir por impulso, não pensar, mas você sabe como é filme de terror, né? A gente sempre tá ali falando, não faz isso, não faz isso, e aí eles sempre fazem o que a gente manda não fazer.
que raiva. Infelizmente, o clímax dá uma escorregada ali porque um personagem surge como o grande salvador, só que a forma como ele é inserido novamente na história e como ele consegue descobrir o local que ela tá, soa muito apressado. Então, mais uma vez, é um filme que vai muito bem no início até o meio e na reta final dá essa deslizada porque tenta apressar demais, né? E colocar umas soluções muito fáceis que você não compra, né? Porque fica tão absurdo, né, a facilidade e tudo mais, que acaba me distanciando um pouco ali da história. Mas nem tudo tá perdido, porque tem algumas coisas legais que acontecem aí na reta final também. Em termos de brutalidade, o filme não economiza. Tem uma cena angustiante de automutilação que é tensa, não só pela coisa gráfica ali, mas do peso emocional que tem ali também, né? Bom, e essa reta final, como eu falei, flerta com o absurdo, porque a personagem da Zephyr começa a transitar no mar, né, entre o mar e o barco, com muita facilidade. Então tem momentos que ela tem que ficar submersa na água por muito tempo, e a gente só fica pensando, gente, ela não vai morrer afogada? Não, a mulher é resistente, ela não morre, ela sempre volta. E eu tive uma sensação parecida com outro filme desse diretor, que se chama The Devil's Candy, que começa muito bem, tem uma atmosfera tensa, um tema bem pesado, mas na reta final também cai nessa bobagem de tentar tornar tudo muito fácil, sabe? Eu gosto aqui que o final vai para um lado mais otimista, mas eu acho que fica uma coisa destoante do início. Nesse caso aqui desse filme, eu acho até que convenceu, porque o começo já é tão absurdo, embora a gente saiba, né, que o ser humano faz coisas piores, porque tem alguns casos bizarros que aconteceram na Austrália, que se você parar para pesquisar, você fala, tá, o que esse cara faz não seria tão distante do que um maníaco poderia querer fazer. Só que na reta final começa a acontecer tanto absurdo que até isso que era um pouco mais pesado se torna um pouco mais leve. E mesmo aí com esses tropeços, né, estruturais da história, o diretor Sean Burney sabe muito bem como conduzir esse momento de tensão e a trilha sonora ajuda bastante também. Ainda que as atuações não sejam o grande ponto alto, o filme tem uma questão ali de direção que eu acho bem eficiente. Ao transformar o oceano em um palco de horror ritualístico, o diretor nos lembra que a maldade sempre vem do ser humano. No caso aqui, os tubarões, né, agem por instinto, né? Eles querem sobreviver. Mas o que mais choca aqui é a forma que o ser humano consegue eliminar outros da sua espécie de uma maneira muito fria, calculista. É um verdadeiro sádico o vilão desse filme. E ainda que ele seja um pouco canastrão, né, e caricato pela forma que o Jay Courtney interpreta, você vê que existe ali uma crueldade que não dá pra você falar, ah não, é filme, deixa passar. Você realmente sente peso porque você tá vendo as vítimas sofrendo ali naqueles momentos de vida ou morte. Então aqui os tubarões são apenas ferramentas dele, porque o vilão, na verdade, veste pele, sorri e canta Baby Shark. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se vocês já viram Animais Perigosos. O filme vai estrear aqui no Brasil só em setembro, mas eu quero saber aí o que vocês acharam, se vocês vão ver nas telonas ou se já viu o filme aí de outra forma, né? Porque com essa estreia tão demorada, os filmes vazam. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha que me ajuda muito e comenta se vocês já viram esse filme ou se vão assistir em breve. Estreia em setembro nos cinemas. É isso, gente. Um beijo no coração de todos e até o próximo A Hora do Terror. On the floors of Tokyo.